Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Croix Freitas, fundador do CAC, juntamente com o grupo familiar, para mais uma gravação do nosso Clube do Livro, desta obra nos domínios da mediunidade, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Já estamos chegando aqui ao capítulo 14, página 125 desta edição, com o título Em Serviço Espiritual. Então, você que chegou com o CAC até aqui na leitura desta obra, ao final desse vídeo, vai poder se congratular de já ter lido 133 páginas. Aqui nós temos a necessidade de divulgar o CAC nas redes sociais, então segue lá no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e no YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações CAC Estudos Espíritas, contribuindo assim para a divulgação da doutrina. Então, hoje é dia de Clube do Livro, bora! Vamos ao nosso slide padrão do CAC, Kardec, Amor e Caridade, e hoje nós estamos no capítulo 14, Em Serviço Espiritual. Vamos relembrar tão somente que os integrantes desse livro são André Luiz e Hilário, estudantes da mediunidade, que têm como instrutor Aulus e que se encontravam em um centro espírita e, neste centro espírita, participaram de diversas tarefas em uma única reunião. E, para relembrar uma delas, uma jovem senhora foi atendida pela médium Celina, que conseguiu se conectar com um antigo companheiro desta jovem senhora, de outras vidas. Se eu não me engano, o nome dele era Libório, e houve uma desconexão fluídica. Essa senhora retornou para o seu lar encarnada com o seu companheiro de encarnação, seu esposo de encarnação, e esse espírito foi encaminhado para um local de tratamento no plano espiritual. E agora nós teremos a oportunidade de saber o que aconteceu depois da mediúnica, porque no capítulo passado, no capítulo 13, houve o encerramento da reunião, e agora Aulus, André Luiz e Hilário estão já em outro local, mas que, mesmo neste outro local, no plano espiritual, eles encontram trabalho. Então, vamos à nossa leitura da noite. Espero que vocês possam acompanhar conosco. Capítulo 14, em serviço espiritual. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, a médium, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador, o Aulus, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio, Aulus apresentou-nos um novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação, ao trabalho espiritual. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escola. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Então, André Luiz percebeu que aquele espírito ainda estava aprisionado a hábitos terrestres. E ele continua. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. Aulus respondeu, conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina, a médium, nos ajude.
e, afagando-lhe os ombros, concluiu: volte a companheira, e tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga-a em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-los-emos no jardim próximo. Percebam, amigos, que após a reunião mediúnica, Dona Celina provavelmente voltou para sua residência, onde ela ia dormir. E, ao dormir, seria requisitada imediatamente para continuar a tarefa iniciada na reunião mediúnica. Quando a gente orienta os médiuns de que a reunião termina no plano encarnado, mas que continua no plano espiritual, é disso que nós estamos falando. Porque ao dormir, entrando na emancipação da alma, o encarnado continua a trabalhar no plano invisível. Olha a importância dessa informação. O interlocutor afastou-se, contente, enquanto penetrávamos enorme praça arborizada. Detivemos-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulos se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que viram-os amparados por intermédio de Dona Eugênia. Eu errei no início. Não foi Dona Celina que atendeu a moça, foi Dona Eugênia. Então, Dona Celina estava sendo requisitada agora por conta de ter sido Abelardo, no plano espiritual, quem continuou o acompanhamento de Libório. E, alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara, de imediato, às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo, em razão dos excessos que lhe minaram a força orgânica. Então, de certa forma, Abelardo deu causa à sua morte, exigindo muito do seu organismo. Tentou, em vão, obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva. Então, ele ainda tentou obsidiar Celina. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvara-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e, depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar daquele centro espírita, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então vejam que todo o auxílio prestado ao marido da Celina, que estava desencarnado, o senhor Abelardo, chegou ao ponto dele se tornar, então, um vigilante de irmãos desequilibrados, pois essa era a função que ele poderia exercer diante de suas condições. Ele galgava melhorar, mas naquele momento, que lhe podia ser dado como tarefa era a vigilância de irmãos desequilibrados, e era o que ele estava, então, fazendo. Tão logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Então, ele continuava ligado a Celina? Sim, elucidou Aulos. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito, no passado. Apesar da diferença em que se exprimem? Perguntou Hilário. Por que não? Respondeu Aulos. Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda
a vida que nos é própria? Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente, respondeu Aulus. Nela, encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Assim, Hilário continua. Mas, na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Ele vai até a casa de Celina, onde ela mora no plano físico? E Aulus responde: tanto quanto lhe é possível, por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu, e por este motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Então vejam que para aquele espírito que desceu às sombras, o lar na terra, de acordo com a capacidade da sua esposa de gerar um ambiente agradável e equilibrado, era o paraíso para ele, ou o paraíso possível para ele naquele momento. Continua Aulus. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração, culto do Evangelho no lar. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos e Abelardo agora procura aproveitar o tempo, o benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então vejam que após a morte não resta somente as ligações do corpo físico, da atração, da matéria, e sim perduram pela eternidade os laços de amizade entre os espíritos. E Abelardo encontrou em Celina essa companheira amorosa que trazia a ele, apesar de ainda encarnada, alívio diante de sua condição mental e pelo sofrimento que se fez passar durante a encarnação e após, se juntando com espíritos ainda enganados pelas sombras, pelo lado da ignorância, pelo lado do mal. E agora estava, então, buscando o seu reajuste para, ao reencontrar definitivamente na pátria espiritual a companheira, pudesse, então, ter novos títulos de elevação, ter alcançado algum progresso no plano espiritual. Seguimos. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Perguntou Hilário. Aulus vai responder: um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico, aquele que morre, se retira da prova a que se submeteu à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua. Sublime.
em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, meus amigos, aquele que desencarna parte para o plano espiritual, mas se os laços que uniu a esposa ou ao esposo eram de um amor fraternal, a ligação não é rompida. Mas quando a ligação já está rompida na matéria, no plano material, a morte é só uma libertação, é a paz do resgate do que havia de pendência entre os dois, exceto se eles contraíram novas pendências. Mas o fato é que é uma libertação para aquele que desencarna de algo que existia pendente entre esses dois espíritos, enquanto que as uniões de amor fraternas, de união, de equilíbrio, de compreensão, elas perduram no plano espiritual, mesmo que aquele que permaneceu encarnado tenha uma nova união no plano físico. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajou em sua estrada, cada coração com seu problema. E Aulus disse: bem-aventurados os que se renovam para o bem. E Aulus exclamou isso de satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Amor puro. Para ter o amor puro, há de haver renúncia. Quem parte não precisa levar ou ficar vinculado de forma indevida a quem fica. Da mesma forma que quem fica precisa libertar quem parte. Depois da morte, olha que interessante essa lição. Habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar, não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam. Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs. Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. E com largo sorriso ajuntou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar. Como eu adorei essa frase, eu vou repetir. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar. A conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da esposa, o nosso amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar, doido para perguntar. Contudo, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza, ou seja, eles precisavam agir de forma rápida. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferavam soluços e imprecações. Mas
A pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Então, vamos descobrir agora onde eles chegaram, nessa estrutura velha e mal iluminada. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Então vejam que aqui é importante pontuar que no plano espiritual existem hospitais de emergência, muitos espalhados pelas regiões purgatoriais, naquelas onde existem os espíritos mais necessitados, e servem como uma preparação para que eles sejam deslocados para locais de tratamento mais especializados. Continuamos. Este é o meu templo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. O irmão Justino, que era o diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu desculpas, pediu escusas, por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. Veja que em tudo existe uma organização no plano espiritual. Existia ali o diretor daquele hospital, que se chamava Justino. Ele veio receber aqueles trabalhadores e ele deu permissão para que eles pudessem agir. E eu me pergunto, será que se eles não tivessem a permissão, eles agiriam? Mas o capítulo é claro. Ele veio, recebeu os visitantes, explicou que ali existia uma grande quantidade de desencarnados, psicopatas, e que ele não teria como dar atenção, mas permitiu a ação destes visitantes. Que interessante, não é verdade? Vamos continuar. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste, no meio atormentado quanto aquele, o assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Então, vejam, ali era um lugar rápido para se recuperar um pouco. Então, ou eles seriam levados a um estabelecimento de recuperação melhor, ou eles retornariam às zonas de aflição, a depender do que eles pensassem ou permanecessem pensando, produzindo um campo mental negativo. Cabia também aos socorridos exercer a sua parte, fazer a sua parte. Continuando. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós, olha a figura do guarda novamente, e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulus auscultou-o paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos
sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo, que foi a reunião mediúnica, estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então, tudo que o grupo conseguiu melhorar em Libório estava agora prejudicado, porque os pensamentos da irmã encarnada, que também foi socorrida, estavam perseguindo esse Libório, estavam sintonizados mesmo à distância de Libório e conseguia deixar ele nessa forma atormentada. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclama a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Fantástico. Simplesmente fantástico. Nós ajudamos as pessoas na reunião mediúnica, os encarnados saem livres dessas ligações fluídicas, mas ao sair da casa espírita, pelos hábitos de uma vida, eles reconectam com esses espíritos. Vejam que estamos falando de uma perseguição recíproca. O desencarnado perseguindo o encarnado e o encarnado também perseguindo o desencarnado. E aí Aulus vai completar. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Eu diria que são obsessores e obsessores, porque ele está dizendo aí que o obsidiado é o encarnado, mas nós já entendemos que o encarnado também estava obsidiando o obsessor desencarnado. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. Então, mesmo desejando que a encarnada melhorasse e que Libório, no plano espiritual, melhorasse, eles estavam com hábitos já cristalizados e continuavam se perseguindo e conectados fluidicamente. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Vejam que Aulus, pela experiência que já tinha como orientador da dupla André Luiz e Hilário, já percebeu que aquela irmã encarnada estava perto, porque Libório estava mais dominado e mais aflito. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentastes? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende, atende. Então vejam, essa encarnada, ela foi à casa espírita, chegou lá amparada pelo marido, pelo esposo, encarnado também. Ela tinha dificuldades extremas e na conexão estabelecida com a médium Eugênia, Libório comunicou, Libório foi doutrinado e levado para esse local no plano espiritual, que era um hospital de emergência. Essa senhora encarnada retorna ao seu lar
adormece e, ao dormir, ela consegue encontrar Libório no hospital do plano espiritual, porque a ligação fluídica entre eles já estava cristalizada. Então, é uma dupla obsessão aí, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Era simplesmente prazeroso para eles, que eles se retroalimentavam dessa ligação fluídica que existia. Já estavam completamente acostumados com essa ligação e não aceitavam ou até mesmo não saberiam como viver sem ela, mesmo ela sendo perniciosa para ambos. Que vemos? Exclamou Hilário, intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Ó, para Hilário, intrigado, acabamos de ajudar a mulher. A mulher voltou para casa com o marido e ela está aqui. Nós trabalhamos para afastar ela das más influências e ela está aqui. Vamos ver o que acontece. E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Aulus confirmou que era ela e Hilário então continuou. Deus de bondade. Mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Porque ela já estava com problemas de saúde. Não roga socorro à instituição que frequenta? Não está pedindo ajuda? Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus, cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente, que devia estar em negrito agora. Ó. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Até mesmo na doença, as pessoas encontram gratificações, formas de viver e chegam a se acostumar com a doença. Tem pessoas que, se perderem a doença, não sabem como viver, de tão acostumados que ficam com a vida na doença. E é o que Aulus orienta aí. Vou repetir. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Então, eles conseguem benefícios por serem doentes e se acostumam com esta situação. Aulus continuam, ó, falando dessas pessoas que se comprazem na doença. Dizem-se prejudicadas e inquietas, todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, a doença, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. É difícil falar isso, não é confortável para mim, mas eu espero que você que está assistindo entenda que muita gente vive na condição de vítima e se compraz em ser vítima, em dizer que tem doença, em dizer que não pode fazer as coisas porque é doente, em ser doente para ter atenção, para se sentir amado. E elas não têm culpa por serem assim. Elas, de alguma forma, aprenderam a ser assim. Só que precisam, então, reaprender ou aprender de uma nova maneira que é possível viver sem a doença, que é possível amar e também ser amado, que é possível progredir em direção à perfeição e à eternidade. Esta é a tarefa de quem pretende auxiliar esses irmãos.
é um ato também de caridade. Aí André Luiz entra na questão. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro da vida mental se lhes altere, até mexer na própria mente. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Olha que interessante. São nessas horas que as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores. A pessoa vem ali o tempo todo com a dor menor e ela não acorda que precisa se libertar dessa dor menor. Então, para dar um susto, vem logo uma dor maior. Agora vai. Para a pessoa sair desse ciclo vicioso de trocas inferiores. Seguimos. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora à maneira de uma criança contente. Vejam, Libório estava ansioso, estava nervoso, estava agitado, porque ele havia perdido a conexão com a esposa encarnada. E a agitação crescente nele indicou a Aulus que ela estava próxima. Ela chegou e ele se manteve agora de uma maneira sorridente, como uma criança contente. Olha que situação. Olha que estado esse irmão desencarnado estava. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é esta mulher? Dize. Olha, colérica, viu? Nossa abnegada amiga avançou, pois, para ela com simplicidade e implorou. Agora Celina em emancipação da alma, tá? Minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. Veja que a esposa encarnada de Libório ficou com ciúme de Celina. E Celina avançou para ela como? Não foi com agressividade, é com simplicidade. Olhou para ela e disse: acalme-se. Simples. Ele está fatigado, ele está doente. Vamos ajudar ele a descansar, a repousar. E imagine a mulher achando que Celina queria alguma coisa com Libório. Ela encarnada, casada, doente no plano físico, adormece para ir perseguir o ex-marido de vidas passadas no plano espiritual. A interlocutora, no caso essa esposa encarnada, não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo, nem reconheceu Celina, a que se associara, enseguecida de ciúmes, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto, em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Vejam os absurdos que essa mulher deve ter dito, a ponto de André Luiz ter que dizer que eram palavras que não poderiam ser reproduzidas, que ele não faria isso. E, nesse momento, Libório ficou contrariado. Provavelmente voltou a perder o controle e o equilíbrio que eles vinham conseguindo mantê-lo naquela instituição de socorro espiritual, aquele hospital. Olha a importância do magnetismo, e nesse caso, o espiritual. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável. Olha agora a lição que Aulus vai dar aos seus assistentes.
Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. Ele estava falando, então, dos ciúmes, que pelo ciúme a mulher fugiu e deixou o cara em paz. Então ele está dizendo aí que ó, nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. Ela saiu com raiva, não ia querer reencontrar ele tão cedo. O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. E ela, quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Olha que massa, que fantástico. A mulher encarnada dorme, desdobra, persegue o ex-marido que está desencarnado, encontra ele com a médium que estava no centro espírita, que ela foi pedir ajuda, a médium também dormindo, estava ali emancipada e tem uma crise de ciúmes. Volta correndo, provavelmente, para casa na matéria, e isso dará àquele enfermo uma trégua, uma chance de descansar, uma chance de melhorar seus pensamentos e de, quem sabe, desfazer completamente essa ligação, essa sintonia fluídica que mantinha com a ex-companheira de vidas passadas. Interessante. Abelardo, o marido de Celina, né, estava satisfeito. Acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Então, meus amigos, vamos aproveitar para lembrar que todos nós somos médiuns, que todos nós podemos, em algum momento, desenvolver a mediunidade, que todos nós podemos, de alguma forma, colaborar para o progresso, praticar um ato de caridade material, de caridade moral, mas, sobretudo, para aqueles que já têm os olhos abertos, aquele que o cego, quando cai no fosso, é menos censurável do que aquele que enxerga. Então, médiuns com mediunidade aflorada, que têm conhecimento da doutrina e que não estão trabalhando, vamos despertar para a realidade espiritual. Vamos nos entregar a um compromisso assumido, provavelmente, no planejamento reencarnatório, porque trabalho não falta. O trabalho está na vigília, quando estamos acordados, despertos, e o trabalho também está quando nós dormimos. Ao adormecer e emancipar, não pensem que o espírito fica do lado do corpo, de alguma forma descansando. O espírito continua a tarefa que iniciou na vigília. Ele parte para a esfera espiritual para continuar. E se você não está trabalhando aqui, é sinal que você está prejudicando o trabalho lá. Não vai adiantar você só trabalhar emancipado. Vamos despertar para o cuidado espiritual que precisamos ter. Médium que não trabalha se atrapalha. Vamos acordar para isso. Respondeu Aulus, sorrindo. Sim, a inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Olha o que eu acabei de falar. Quem não trabalha se atrapalha. Mas nossa tarefa estava agora concluída e por isso
despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. E com isso terminamos mais um capítulo da obra Hilário e André Luiz, sendo deixados por Aulus com o compromisso do reencontro na noite seguinte, o que nos aguarda no próximo capítulo, capítulo 15. Vou ler aqui para vocês o título, porque eu também não lembro. Capítulo 15, Forças Viciadas. Nos aguardam na próxima noite, na próxima segunda-feira, juntos. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Lembrem de seguir o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, de se inscrever no canal, isso é muito importante para a divulgação da doutrina espírita. CAC Estudos Espíritas, dá o like aqui embaixo, também é uma caridade que você faz, é a sua contribuição para que a doutrina seja divulgada. Quanto maior a quantidade de likes, mais chances esse vídeo vai ter de chegar àqueles que querem e desejam estudar o Consolador, que é a doutrina espírita. Um abraço fraterno, beijos magnéticos, que fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.